Então, bom dia. Bom dia. Então, estamos aqui para mais uma sessão do projeto Mais Futuro Inspirado para Agir, uma iniciativa da Fundação Maria Dias Ferreira, que conta com o apoio do agrupamento de escolas e do município de Ferreira do Zezer. Hoje temos um convidado muito especial, o Paulo Azevedo, que nos vai falar sobre os temas da motivação e da superação das adversidades. O Paulo, além de orador motivacional, é ator e já participou em várias telenovelas da SIC e da RTP. Chegou a ganhar o prémio de ator revelação e participou também na novela Podia Acabar o Mundo da SIC. Estudou jornalismo na Universidade de Coimbra, tirou o curso de treinador de futebol, estagiou na Real Madrid e frequentou o curso de representação na Universidade de Lusíada de Lisboa. Foi protagonista de reportagens televisivas premiadas, uma das quais haveria de dar origem a um livro autobiográfico. Apresentou o programa Consigo da RTP2 e venceu um concurso televisivo e hoje em dia é também bailarino. Mas além de um percurso de vida excepcional como este, o Paulo é também um homem verdadeiramente excepcional e já vão perceber porquê quando ouvirem a história dele. Não consigo. Desisto. É muito difícil. Quem é que decide os teus limites? São os outros? És tu. Tu é que decides o que é para ti impossível. Hoje não vais descobrir nenhuma fórmula mágica, nem nenhum segredo para o sucesso. Vais apenas ouvir uma história de heróis. Uma história de superação, de determinação. Onde se chora, onde se ri. Uma história de obstáculos, de crenças e onde se falha para vencer. Uma história real, onde se prova que o difícil não significa impossível. Senhoras e senhores, convosco, Paulo Azevedo. Desta vez eu não caio. Bom dia, amigos. Agora sim, bom dia. É uma honra enorme estar aqui presente hoje com vocês. Obrigado, principalmente a vocês que vêm estar aqui a apanhar uma seca. Por isso, quem quiser fugir, aproveita agora no início, porque eu não sou exemplo para ninguém. Atenção. Eu fico sempre nervoso. Eu chamo estas mesas as mesas da superação. E fico nervoso porquê? Porque eu, na realidade, não tenho nada de especial para vos oferecer, é verdade. Eu não sou nenhum empresário de sucesso. Infelizmente, também não inventei cura para nenhuma doença rara. Nem vos venho dar conselhos ou dizer-vos aquilo que vocês têm que fazer na vida. Não venho dizer nada disso. Também não sou nenhum atleta de alta competição. Venho apenas contar-vos uma história. Mas uma história que podia ser a vossa história também. Uma história que eu digo todos os dias, que é uma história de heróis. E não são aqueles heróis de ficção científica que nós estamos habituados a ver em casa, o Homem-Aranha, não, são heróis reais. Heróis que cada um de vocês tem todos os dias, atrás da porta da vossa casa. Uma história de superação, de determinação, onde se chora, mas onde se ri muito também. Uma história de sonhos, de muitos sonhos, mas também de obstáculos. Porque nós, na nossa vida, muitas vezes escolhemos um caminho que pensamos que é o único caminho que temos para atingir aquilo que queremos, o nosso objetivo, o nosso foco. E quando nos aparece o primeiro grande obstáculo de frente, nós muitas vezes baixamos os braços e desistimos. Porque pensamos que aquele obstáculo, aquele problema, é impossível de derrubar, de deitar abaixo. E não podemos ser hipócritas, nem estarmos aqui com tretas. Já há obstáculos que nós não conseguimos derrubar. Claro que há. Quem te disser o contrário está a mentir. Por muito que eu quisesse ser um Cristiano Ronaldo, por exemplo, não podia. Mas não há um único obstáculo, um único, que tu não consigas dar a volta, passar-lhe ao lado, contorná-lo. E muitas vezes tens que perder daquele caminho mais fácil que tu escolheste para a tua vida. Perdeste o tempo que for necessário para entrares do outro lado daquele obstáculo. E tantas vezes, para darmos a volta às dificuldades de vida, basta usarmos algo que todos nós temos dentro do nosso peito. Esta história que eu vos venho contar hoje é uma história de amor. E esse vence todas as barreiras. Mas para vos começar a contar a minha história, que é aquilo que eu tenho de melhor para vos oferecer, eu costumo dizer em toda brincadeira que gostava de ter uma máquina de viajar no tempo. Acho que ainda não houve nenhum cientista louco ou algum engenheiro que tenha a brilhante ideia de inventar uma máquina que me possa levar ao passado. Eu gostava muito de entrar numa máquina de viajar no tempo para vos contar a história de um casal jovem, os meus futuros avós. Gostava muito de conhecer o meu avô e a minha avó, antes de tudo, antes de mim. Perceber como é que ambos se conheceram. Perceber como é que o meu avô conquistou a minha avó. Atenção que deve ter sido uma tarefa difícil. A minha avó é uma mulher complicada, o meu avô deve ter batalhado bastante.
Mas eu gostava de perceber como é que ambos foram em busca do sonho que tinham. Tinham os dois o mesmo sonho. Ter um pequenino restaurante. E emigraram, foram para a França, se calhar como muitos familiares vossos já fizeram, em busca de melhores condições de vida, e regressaram anos mais tarde e abriram o seu pequenino restaurante. E cresceram como família. Tiveram 2 filhas lindas. Uma mais reguila que a outra, que por si só ia ser a minha mãe. E eu gostava muito de conhecer a minha futura mãe, que com 16 anos se apaixonou por um rapaz mais velho, tinha 18, que já tinha a mania que ia ser um grande jogador de futebol, o meu futuro pai. E a realidade é que nós, com 16 anos, pensamos em tudo menos em responsabilidades da vida. É verdade. Queremos aproveitar ao máximo aquilo que a vida tem para nos dar, queremos nos divertir. Nunca nos passa pela cabeça, com 16 anos, ou raramente, uma gravidez. Mas aconteceu. A minha mãe, com 16 anos, ficou grávida de mim. E foi um choque, claro que foi um choque. Por muito que ela agora diga que não, eu imagino a minha filha, com 16 anos, entrar na minha casa e dizer-me: pai, estou grávida. Calma. É um choque, claro que é um choque. Eu não sei se eles superaram rapidamente aquela notícia que caiu como uma bomba, mas tenho a certeza absoluta que depois de ser aceita aquela gravidez inesperada, tenho a certeza absoluta que se tenha sonhado muito, muito. Eu sou pai, tenho 2 filhos, o Gustavo e a Matilde. Todos os dias durante a gravidez eu fiz planos, criei expectativas, sonhei com o futuro dos meus filhos, imaginava como é que eles iam ser. E tenho a certeza absoluta que aquela menina, independentemente de ter 16 anos, tenha sonhado todos os dias que o filho ia abraçar o mundo com as 2 mãos. E sei que o meu pai queria muito que eu fosse jogador de futebol como ele. Ou pelo menos um bocadinho melhor. Também confesso que não era preciso muito para ser melhor jogador que o meu pai. Mas é legítimo nós sonharmos, claro que é. E se algum dia algum cientista louco tenha a brilhante ideia de inventar uma máquina que me possa transportar ao passado, eu gostava muito que ela me levasse ao dia 29 de outubro, ao dia do meu nascimento, e me deixasse no quarto da maternidade daquela menina, para perceber onde é que ela se recompôs, depois de destruírem os sonhos em segundos. Quando ela percebeu que afinal o filho nunca poderia abraçar o mundo com as 2 mãos porque não as tinha. Era ali que eu gostava de estar. Eu nasci com 8 meses, não haviam ecografias na altura. E eu comparo o dia do meu nascimento com um tremendo murro no estômago. Sabes quando te batem na barriga e tu ficas sem ar, sem conseguires respirar? Foi esse o impacto que aquela menina levou naquele dia, o maior burro no estômago, quando percebeu que afinal o filho nunca poderia abraçar o mundo com as 2 mãos porque não as tinha. Os meus avós demoraram 5 dias a entrar no quarto da maternidade para me verem. E o meu pai não subia as escadas, o meu pai não conseguia subir para o primeiro andar, o meu pai ficava a meio. Porque o meu pai percebeu de uma forma muito cruel que eu nunca poderia ser jogador de futebol como ele. Porque naquele dia, além de ter nascido sem mãos, eu também tinha nascido. Também tinha nascido sem pernas. E era ali que eu gostava de estar para conhecer os meus verdadeiros heróis, de carne e osso. E nós ouvimos ao longo da nossa vida tantas vezes: o amor vence todas as barreiras, e pensamos que é uma frase feita, que é um clichê que não tem valor. E tem muito. Os médicos traziam-me embrulhado no cobertor, e a minha mãe voltava a adormecer da anestesia daquela cesariana. E quando realmente a minha mãe acordou, os médicos disseram-lhe: Clara, o teu filho é diferente. O teu bebê não é igual aos outros. E deitaram-me ao lado da minha mãe, embrulhado num cobertor azul. E a minha mãe abriu o cobertor, olhou para mim recém-nascido e disse a única frase que eu uso todos os dias quando acordo de manhã à frente do meu espelho: podia ser pior. Podia ser pior. Tu sonhas durante 8 meses que o teu filho vai abraçar o mundo com as 2 mãos, destrói-te os sonhos em segundos e tu tens a coragem de dizer que podia ser pior. Eu era pequenino, não podia pedir: luta por mim, mãe, que eu faço valer a pena. Tinha que ser a minha primeira heroína, de verdade, a acreditar. E naquele dia ela tinha 2 caminhos: desistir
ou continuar a lutar. E contra todos os prognósticos médicos, porque os médicos diziam que eu nunca me conseguia sentar, quanto mais andar. Os meus avós, independentemente de só entrarem ao quinto dia e o meu pai não subir as escadas, 2 meses depois tomaram a maior decisão da vida deles. Trazer-me para casa e dar-me o máximo de conforto possível. Sei que isso era suficiente para mim, mas era a única coisa que eles me podiam dar. Amor. E vocês não imaginam, com 2 meses de vida, quando eu cheguei a casa, fui o maior empreendedor de sucesso da minha família. Atenção que isto é marketing puro, porque eu era um bebê, não falava, mas fui o maior empreendedor de sucesso da minha família. O meu avô tinha-se chateado com o restaurante da minha avó. Então o meu avô enfiou na cabeça que tinha talento a pintar louças à mão, aquelas peças de barro. E o meu avô abriu uma loja de artesanato que era um fiasco, o meu avô não vendia nada. E eu vivia numa vila pequenina e toda a gente tinha curiosidade de ir ver o bebê diferente. Mas tinham vergonha de dizer que iam lá de propósito para me ver. Então comprava uma peça de barro ao meu avô e no fim podemos ver o seu neto. O meu avô conta-me que eu vendi mais peças de barro em 15 dias do que ele vendeu em 2 anos. Relações públicas, sem falar, isto é marketing puro. E essas pessoas curiosas que davam uma desculpa de comprar uma peça de barro ao meu avô só para me verem, hoje estão no meu armário de heróis. Eu tenho um armário na minha mente onde coloco os meus heróis todos os dias da minha vida. Cada vez que eles me pegavam no colo, faziam-me sentir que ser diferente não era ser inferior. E vocês não imaginam qual é que foi a maior arma de integração que esses heróis me deram anos mais tarde. Eu conto-vos mais à frente. Agora quero-vos falar do homem da minha vida. O meu avô. O meu avô moldava-me para eu enfrentar o mundo. Fazia-me uma cobaia. O meu avô mostrou-me que este dedo que nasceu no meu braço, vocês aí atrás não conseguem ver, podia um dia servir para eu segurar a caneta. E serve até hoje. Mas o meu avô inventou algo que eu vou carregar a minha vida toda. Não foi nenhum médico, nem nenhum cientista, porque os médicos diziam que eu nunca me conseguia sentar. Então o meu avô inventou este cinto, que aperta a minha cintura, em cima de uma tábua, algo rudimentar. E o meu avô conta-me que todos os dias me sentava naquela tábua e eu caía para a frente. E o meu avô voltava a pegar em mim e sentava-me naquela tábua e eu caía para a frente. E o meu avô voltava a pegar em mim e sentava-me naquela tábua e eu caía para a frente. Todos os dias eu caía daquela tábua. Mas houve um dia que eu fiquei 5 segundos sentado. E o meu avô, com 86 anos, ainda hoje diz que percebeu nesses 5 segundos que ia ser eu o dono das minhas próprias decisões. Nunca ia ser os outros a decidir aquilo que eu ia conseguir fazer na vida, ia ser eu. E vocês acreditam que eu hoje em dia comparo as quedas daquela tábua que o meu avô tinha inventado com os nãos da vida, com as vezes que falhamos? Vão-te dizer muitas vezes que não. 10, 20, 30 vezes. Tu vais falhar muitas vezes, 10, 20, 30 vezes, mas vai chegar o dia que te vão dizer que sim. Vai chegar o dia que tu vais vencer. Mas a realidade é que nós não pedimos à vida para nos mandar ao chão, para nos passar rasteiras. Não é uma decisão nossa, pois não. Mas é uma decisão nossa. Se nós ficamos deitados no chão, ou se nos decidimos levantar e continuar a lutar por aquilo que queremos. Essa decisão é só vossa, nunca é dos outros. E naquele dia eu decidi sentar-me 5 segundos. E o meu avô levou-me aos médicos que diziam que era possível e disse-lhes 5 segundos, chega, está aqui. Agora sou eu a contar-vos a história. Lembro-me como se fosse hoje ser internado no melhor hospital de reabilitação do país, em Lisboa, e ficar a chorar durante 2 horas no meu quarto e não percebia porque é que a minha mãe não voltava para trás para me abraçar. Eu não percebia porque é que eu tinha que treinar para preparar o meu corpo para algo tão pesado como estas próteses que pesam 18 quilos. Mas a realidade é que em 2 anos que eu fiquei internado naquele hospital, nunca mais me sentei como tinha feito em casa naquela tábua, nem 1 segundo, nem 2, nem 3. Regredi. E no dia 25 de maio, às 4 da manhã, em Pombal, o meu avô acordou e tomou a maior decisão da vida dele e, na minha opinião, podia ter sido a decisão mais errada. O meu avô acordou às 4 da manhã e decidiu que me ia buscar a Lisboa, àquele hospital, e que eu não ficava lá nem mais 1 segundo. E podia ter sido a decisão mais errada. E vocês acreditam que eu antes de ontem jantei com o meu avô e vi o meu avô a sorrir? Eu não acredito que o meu avô sorrisse da mesma forma que sorri hoje, se naquele 25 de maio tivesse vivido isso da vida e não tivesse ido buscar-me. Quantas vezes nós não vivemos assim? Vocês também. E se eu fosse? E se eu fizesse? E temos de ir. Temos de fazer. Temos de falhar para vencer. Faz parte de arriscarmos. E o meu avô foi. Lembro-me que o médico me foi buscar ao quarto e disse: manda que o teu avô está lá dentro. E o meu avô estava sentado frente a frente com o diretor do hospital, puseram-me a brincar no chão. E o diretor do hospital disse: Senhor João, se levar daqui o seu neto, ele nunca mais se vai conseguir sentar, quanto mais andar. E o meu avô baixou a cabeça, não sei se ele estava a desistir,
Sei que puxei as calças e disse, não deixa a mim, não, avô. Ainda falava mal na altura. E o meu avô pegou-me no colo e disse, não ficas nem mais um segundo. Se não te sentas, se não evoluís aqui, vens para casa e tens amor. E podia ter sido a decisão mais errada da vida do meu avô. Vocês acreditam que quando eu cheguei a casa percebi que quem tinha desistido tinha sido eu, naquele hospital. Que quem tinha falhado tinha sido eu. Estava a brincar no pátio da minha casa, não sabia que a minha mãe me estava a ver. E encontrei aquela tábua com aquele cinto parecido com este que o meu avô tinha inventado. Lembro-me que abri o cinto, sentei-me na tábua e não caí. Me pareceu-me tão fácil. Porquê que eu não tinha feito no hospital? Naquela altura a minha mãe pegou-me em mim e levou-me a um médico que realmente acreditou. Tanto que esse médico acreditou em mim que eu dei o nome dele ao meu primeiro filho, o Dr. Gustavo. O Dr. Gustavo tirou fotografias minhas, levou as minhas fotografias aos Estados Unidos, aqui na Europa, Alemanha, em todo lado me diziam vai ser um grau de prótese muito grande. E é. Vai ser praticamente impossível. Mas o Dr. Gustavo pôs-me as minhas primeiras próteses. Não eram estas, claro, eram umas mais pequenas. E eu lembro-me da primeira vez que fiquei em pé em cima das minhas próteses, cheio de medo. Estava apoiado naquelas barras. Sabem aquelas barras de fisioterapia? Aquelas que vocês usam quando torcem ou partem o pé. Eu não sou fazer-se mal. Eu estava apoiado nessas barras. Estava o Dr. Gustavo, a minha mãe e todos os outros fisioterapeutas. E lembro-me que o Dr. Gustavo chegou ao pé de mim e disse-me: anda. Parecia aquela história da Bíblia, sabem? Aquela, levanta-te e anda. E eu não conseguia andar, claro. Mas tentei. E quando tentei dar o meu primeiro passo, o meu braço esquerdo escorregou e eu caí redondo no chão. Lembro-me de estar assim deitado no chão, ver os pés da minha mãe a aproximar-se e o doutor Gustavo a segurar a minha mãe e não a deixar levantar-me. Epá, e tu és apenas uma criança, tens 6 anos e não percebes porque é que ninguém te vem levantar. Mas a realidade é que ninguém veio. Nem o doutor Gustavo, nem a minha mãe, nem nenhum dos outros fisioterapeutas. E eu não tive outro remédio senão limpar as minhas lágrimas, agarrar-me de novo àquelas barras paralelas e ficar de pé, sozinho. E foi com 6 anos que eu assumi o maior compromisso da minha vida. Porque a nossa vida é feita disso, de compromissos teus. Que tu tens que assumires cada vez que acordas de manhã. Objetivos para a tua vida. E naquele dia disse para mim mesmo: hoje dei um passo e caí. Amanhã vou dar 2 e vou cair. No outro dia, ao terceiro passo, eu caio. Mas vai chegar o dia que eu vou conseguir dar 10 passos sem cair. Mas agora o impossível é uma escolha minha. Sou eu que decido. E durante 2 anos nunca me larguei daquelas barras. Porque é normal nós termos medo de sairmos da nossa zona de conforto, termos medo de arriscarmos, e a realidade é que eu tinha medo de voltar a cair também. E a minha mãe, contra a minha vontade, montava um ginásio durante 2 horas por dia em minha casa. Eu não gostava. Eu já tinha alcunha de gato. Eu sempre pronto subia às árvores. Aliás, eu tenho dupla personalidade. Uma com as próteses e outra sem elas. Esta é a pior. Já as tirei, por isso preparem-se. Houve um dia de verão que a minha mãe montou umas barras iguais àquelas que eu fazia no ginásio, à porta da minha casa. E eu andava e parava sempre no limite. Nunca me conseguia largar. E naquele dia a minha mãe sentou-se no degrau da porta, baixou a cabeça e eu percebi que ela estava a desistir. Agora tinha que ser eu. Eu tinha que arriscar. Aquele murro no estômago que ela levou quando eu nasci valia por tudo. Eu lembro-me que eu andei até ao limite das barras, larguei-me a tremer, a medo, e chamei a minha mãe e disse: mãe. E quando a minha mãe levantou a cabeça, eu estava a andar na direção dela pela primeira vez na vida. E para mim foi ali que tudo começou. Quando eu decidi arriscar, quando eu decidi sair da minha zona de conforto. Aliás, a minha família percebeu que aquele conforto que eles me queriam dar não era suficiente para mim. Eu queria mais, muito mais. E movido pelaquela vitória de conseguir andar sozinho, inscreveram-me na escola, com crianças sem qualquer tipo de limitação. E ao terceiro dia de aulas, a minha mãe foi expulsa da escola. Em vez de ser eu, foi a minha mãe. Porque a minha mãe mudou-se para a escola comigo. Eu lembro-me que a minha professora dizia: Clara, não podes andar na escola com o teu filho, tens que deixá-lo voar sozinho. Mas a minha mãe tinha medo que eu fosse vítima de preconceito. É legítimo. Eu não vos contei, amigos, porque ainda tenho alguma vergonha de falar nisso. A minha mãe levava-me para a praia todo nu. Com 7 anos é uma vergonha, ao menos umas cuecas. Não era todo nu. Para a praia. Precisamente para as pessoas verem tal e qual como eu era. Sem rodeios, para me lançar aos lobos. Quando o mais fácil era esconder-me. E as pessoas viam-me na praia e olhavam para mim e pensavam: bom, não tem mãos, não tem pernas, deve ter as desgraças todas. Não fala, não ouve. Está todo desgraçado, de certeza. E diziam alto e bom som: coitadinho, mais valia a pena tu não teres nascido. E tapavam os olhos dos filhos para eles não olharem para mim como se eu fosse um monstro.
E dói-me ouvires isso, claro que dói, eu não era surdo. E sabem o que é que eu fazia quando estava sozinho no meu quarto? O que é que eu fazia com aquela frase que eu ouvia vezes sem conta? Ganhava forças nela todos os dias da minha vida. Ouvi essa frase na minha mente várias vezes, coitadinho, mais valia a pena tu não teres nascido. E dizia para mim mesmo, um dia sou eu que vos vou mostrar se valeu a pena ter nascido ou não. Um dia sou eu. Eu sei que vos disse no início desta conversa que não vos vinha dar nenhum conselho. Isto não é um conselho, é uma pequena partilha. Gosta de ti como és. Com todos os teus defeitos, com todas as tuas virtudes. És tu que tens que gostar de ti como és. Porque nós passamos a vida toda a tentar agradar aos outros. Passamos uma vida inteira a tentar que os nossos colegas gostem de nós. Quando muitas vezes és tu que não gostas de ti próprio e de ti própria. E é difícil, e é quase impossível tu ires longe se não acreditares no teu valor. Por muito que os teus professores te digam que tu vais conseguir. Tu vais lá chegar, tu só chegas onde quiseres se acreditares em ti e no teu valor, e tu vales muito. Experimenta quando estás sozinho ou quando estás sozinho no teu quarto. Dizes para ti mesmo ou para ti mesma, vai ser difícil, mas um dia vou conseguir. E se não for hoje é amanhã, e se não for amanhã é no outro dia, mas tens que viver a tua vida baseada na insistência e nunca na desistência. E pode parecer egocêntrico, mas eu gostava de mim como era, que as mãos redondas também não tinham outro remédio. E vocês sabem que as crianças mais pequeninas às vezes podem ser cruéis. E perguntavam muitas vezes, tu não tens mãos? E eu, não vejo. Então o que é que tu não tens mais? Eu não tenho pés. Não tens pés? Eu não. Então não tens mais o quê? Eu não tenho unhas encravadas. E os mais pequenos davam-me caneladas e não percebiam porque é que eu não sentia dores. Então eu dizia-lhes que vinha de Marte. Epá, e tu dizes a uma criança da pré-escola que vieste de Marte, ele nunca viu ninguém como tu durante 15 minutos, acredita? Eu não sei se vocês perceberam, eu falo muito. Quando era menino falava muito mais. Uma vez uma professora minha olhou para mim e disse-me, Paulo, tem paciência, mas tu queres falar, pões o dedo no ar. Eu ponho o quê? Aquela minha professora, se tivesse um buraco naquele dia, tinha-se enterrado. Eu era uma criança muito feliz. Eu era muito feliz. E aqueles meninos curiosos que me perguntavam o que é que eu tinha, o que é que eu não tinha, eram simplesmente os filhos daquelas pessoas que iam comprar uma peça de barro aos meus avós. Deram aquilo que de melhor tinham na vida. Os filhos. Os meus maiores heróis estão no topo da prateleira mais alta. Os meus heróis da integração. Eles conheciam-me como ninguém. Eles levavam para todo lado. Sabem como é que eles levavam? Tiravam umas próteses e levavam-me às costas, tipo mochila. Para todo lado. Mas literalmente para todo lado. Nós tínhamos um pinhal atrás da escola primária. Eles tinham mania de fazer casas nas árvores, aquelas cabanas nas árvores. Então tiravam as próteses, levavam-me às costas e sentavam-me no ramo mais alto. Quando vinham as contínuas, eles conseguiam correr, fugiam. Eu era sempre apanhado. Sempre. Mas eu depois dava a desculpa. Não, eu não queria vir para aqui. Eles é que me obrigaram. Eu era muito feliz. Mas confesso-vos que havia algo em minha casa que eu achava que não estava bem resolvido. O olhar do meu pai. Um dia entrei no quarto dos meus pais e estava a brincar e sem querer abri a gaveta da última mesa de cabeceira, e vocês podem me assobiar agora se quiserem. Encontrei um equipamento do Benfica e umas chuteiras pequeninas, bebê. Eu percebi que o meu pai tinha fechado o sonho na gaveta de um dia ser jogador de futebol como ele. E não há aqui ninguém hoje que não tenha sonhos, pois não? Mas não há aqui ninguém que não tenha medo de ir atrás do sonho. O teu sonho. Nós muitas vezes pensamos que só há uma porta de entrada nos nossos sonhos e há várias. Só há uma única chave, essa és tu que a tens. Nós muitas vezes desistimos do nosso sonho porque pensamos que só há uma forma de o realizarmos, que é aquela forma que toda a gente espera, então nós desistimos. Porque é mais fácil. Claro que eu nunca podia ser jogador de futebol como o meu pai, claro que não. Mas eu não era obrigado a desistir do sonho dele só porque não podia entrar pela porta da frente. É verdade que naquele dia eu fechei a gaveta. Adiei o sonho do meu pai, mas comecei a trabalhar nele desde muito cedo. Eu não vos contei, mas eu no meu quarto era um craque. Eu jogava a bola sem pernas, dizia que este era o braço ou o pé que chutava na bola, depende da perspectiva. Não era o Cristiano Ronaldo, porque ele é um bocadinho mais novo, mas não parece, mas não. Estou bem. Mas eu era aquele menino que todos vocês já conheceram. Aquele que ficava sentado no muro a ver os amigos a jogar futebol. Todos os dias eu ficava sentado no muro a sonhar que poderia jogar com eles e a viver no e se eu pedisse. Porque eu no meu quarto eu era um craque. Houve um dia que eles passaram com a bola debaixo do braço e eu perguntei, posso jogar com vocês?
E o rapaz que levava a bola olhou para mim e disse: podes, vais à baliza. Eu: não vai dar muito jeito, pá. À baliza não, por causa dos chapéus. Mas como é que tu vais fazer? Eu faço à minha maneira, posso tentar. Naquela tarde fui a criança mais feliz do mundo. Porque eu pensava que estava a fazer algo que para mim era impossível. E afinal era apenas difícil. E quantas vezes nós não misturamos as duas palavras? O difícil e o impossível. Pomos as duas dentro do mesmo saco. Damos dimensões exageradas aos nossos problemas e diminuímos as soluções para os resolvermos. Mas nunca nenhum problema é maior do que tu. Porque és tu que lhe dás a dimensão que queres. E o difícil não significa impossível. Custa um bocadinho, mas é perfeitamente atingível se tu existires. Um amigo meu, que hoje é um grande advogado do nosso país, cada vez que vamos jantar, ele diz-me: epá, a maior decisão da minha vida foi ter ido tirar um curso de Direito. E eu ainda hoje lhe digo: não foi nada, Pedro. A maior decisão da tua vida foi no dia que tu me convidaste para participar no torneio de futebol. Federado. Eu gosto de frisar isto, federado, porque eu cometi um erro tremendo, meninos. Eu se estiver em pé em cima das minhas próteses, e se eu estiver parado, e se vocês não me conhecerem, vocês não sabem se eu tenho pernas ou não. A equipa de arbitragem do primeiro jogo também não sabia. E eu estava parado encostado ao meu balneário com o saco de desporto, e passou o árbitro do primeiro jogo e eu perguntei: senhor árbitro, posso jogar? E ele olhou para mim, de alto a baixo, com as próteses, e disse: podes, não podes porquê? E eu: boa, porrei. Este árbitro é inclusivo, espetacular, está a começar bem, olha aqui. Muito bom. Começou logo mal. Primeiro jogo, fiquei no banco de suplentes, não percebi porquê. Eu era titular na hora, claro. Eu primeiro titular, era a minha equipa de amigos. Opções de treinador, eu se calhar não gostava das minhas características como jogador, mas já ultrapassei essa fase. Quando o meu treinador me mandou entrar em campo, foi um lance de bola parada, um canto. Nunca mais vou esquecer a cara daquele árbitro quando eu passei a correr à frente dele. Porque imagina, eu vejo com as próteses e de repente eu passo a correr à frente dele assim. E eu senti o olhar dele atrás de mim. Passa uma bola à entrada da área e eu remato com toda a força que tinha com o meu braço direito e eu: golo! Golo! E o árbitro: mão, cartão amarelo. Não, atenção, isto é fair play. O guarda-redes tinha acabado de sofrer golo, que não conhecia o árbitro lá, quase que o agrediu. Chegou para ele: mas você está a anular o golo dele, ele joga assim, ele cartão amarelo, o guarda-redes também. E baixa-se na minha direção e diz-me uma coisa que eu nunca mais vou esquecer, pessoal. Baixou-se à minha altura e disse: não, pá, desculpa lá, mas eu não estou a perceber nada. Tu há bocado tinhas pernas, agora já não tens. Eu não estou a perceber nada. Eu disse: não sou árbitro, eu jogo assim, mas se você quiser eu saio. E a partir daquela tarde, aquele árbitro, aquele homem que eu não conhecia de lado nenhum, ficou no meu armário de heróis. Percebendo o brilho do meu olhar que aquilo que eu estava a fazer era um sonho. Que aquilo era importante para mim. Baixou-se à minha altura e disse: não, não saias, joga. Eu quero perceber como é que tu jogas. E depois disse-me ao ouvido: explica-me só quando é que eu posso apitar mão ou não. Quase que registrei uma patente no futebol naquele dia. Mas aquele homem mostrou-me que é tão fácil nós tornarmos heróis na vida de outra pessoa. Não são precisos poderes especiais. Basta um gesto, uma atitude, uma palavra para te tornares heróis na vida de outra pessoa. Às vezes, como uma atitude para nós não vale nada e vale a vida inteira para a pessoa que está à tua frente. E aquele homem naquele dia foi um herói da minha vida sem destruir o meu sonho. Naquela altura da adolescência, eu já via os meus amigos. Uns iam de bicicleta para a escola, outros iam de moto. E eu tinha uma vergonha tremenda porque era o meu avô que me levava. Um dia cheguei ao pé do meu avô, sentei-me ao lado dele à mesa e disse: avô, vamos aqui definir um plano, alinhar estratégias. Os meus amigos vão de bicicleta para a escola, eu sei que para mim é impossível. Outros vão de moto, pior ainda. Mas se tu me deixares a 100 metros do portão da escola, parece que eu estou a chegar a pé, sozinho. E o meu avô: não, mas porquê é que não vais como os teus amigos vão? Eu: não vou nada, não estás a perceber. A bicicleta tem pedais, é preciso pés, pernas, eu não tenho. E o meu avô: não, mas vais de moto? Também não. Moto também é preciso pernas, senão a moto cai para o lado. E o meu avô olha para mim e disse: vais de moto ao 4? Foi a pior decisão da vida do meu avô. Foi ter-me comprado uma moto ao 4, claro que foi. Mas mostrou-me que eu estava bloqueado perante o problema, que tinha uma solução rápida do outro lado. E eu não tive o discernimento de perceber que se desse a volta àquele obstáculo, tinha uma moto com 3 rodas, com 4 rodas, seja o que for. Naquela altura, eu disse no início que não era exemplo para ninguém, não disse? Eu naquela altura já usava gel no cabelo, aqueles penteados petados. E o capacete não era muito compatível com os penteados que eu fazia. Então tive alguns problemas com as autoridades por causa de não querer usar capacete. Mas tive também problemas próprios.
Não sei se vocês perceberam, eu quando comecei a conduzir uma Moto 4, aquilo tornou-se muito estranho, porque as pessoas nunca estavam habituadas a ver alguém diferente fazer algo tão normal, como por exemplo ter um pequeno acidente de Moto 4. Uma vez participei de um passeio todo o terreno, lá na minha zona, na minha vila, e um jipe tinha batido num muro, numa curva, aqueles muros de pedra sobre pedra, e o muro tinha caído para a estrada e eu não vi. Eu vinha a curvar a fundo em slide na minha Suzuki amarela, e bate naquelas pedras e capotei. E parou um senhor de jipe atrás de mim, preocupado comigo, claro, e quando eu me levantei, caí redondo no chão e eu passo a ser alguma coisa de errado, o que é que se passa? Quando olho, tinha o meu pé direito da prótese totalmente rodado ao contrário, para trás, todo torcido para trás, para o calcanhar. Lembro-me que o senhor que parou de para trás de mim com o telemóvel na mão disse: não se mexa, pá. Não se mexa, que eu tenho que chamar uma ambulância e você tem o pé todo partido. Não tenho nada, amigo. Não tenho nada. Entalei o pé naquelas pedras, meti o pé no sítio, o senhor com as mãos na cabeça, não sei se ele teve um ataque, se teve um ataque. Sei que ele no jantar à noite olhou para mim e disse: nunca mais faça isso, pá. Que eu ia morrer de susto, eu não sabia que você não tinha pés. Aquilo foi a melhor decisão da vida do meu avô, claro que foi. Independentemente dos erros que eu cometi de não usar capacete, não interessa. Abriu-me portas que apenas estavam fechadas aqui na minha mente. E naquela altura, e todos vocês já andaram assim ou andam, não digam que não. Naquela altura já vi os meus amigos e as minhas amigas a passearem de mãos dadas com os namorados e com as namoradas à volta da escola. E eu não tinha mãos para dar a ninguém. E quando eu estava sozinho no meu quarto, eu tinha a noção que era diferente. Pensava muitas vezes que não ia ter uma namorada, que não ia ter ninguém que gostasse de mim. Porque eu não tinha mãos para dar a ninguém. Confesso-vos, meninos, que a adolescência foi uma fase muito difícil da minha vida. Eu não tenho vergonha nenhuma de o dizer que pensei em pôr termo à minha própria vida. Não porque não podia ter uma namorada ou nada disso. O meu avô, o homem da minha vida, que me ensinou a segurar a caneta neste dedo, nós tínhamos um ritual todos os dias. Eu, antes de ir para a escola, parava em casa do meu avô e tomava um pequeno almoço com ele. E conversávamos muito. E houve um dia que eu parei em casa do meu avô, sentei-me à mesa com ele, comecei a conversar e o meu avô não me respondeu. E olhei no olhar do meu avô e ele tinha o olhar vazio. O meu avô tinha tido ao meu lado um acidente vascular cerebral naquele segundo. E deixou ele descrever e de me conhecer. E foi naquela manhã que o meu chão fugiu debaixo dos meus pés. O pilar da minha vida tinha ruído ao meu lado. E foi a primeira vez na minha vida que eu encontrei naquele caminho que eu tinha escolhido para mim um obstáculo que eu pensava até que era impossível de eu dar a volta. E vocês não imaginam o tempo que eu me perdi da minha vida. Os erros que eu cometi. Os pedidos de desculpas que eu ainda devo. E todos os dias eu pedia ajuda ao meu avô para encontrar o meu caminho de volta e ele não me respondia. Houve um dia que eu pedi à minha mãe que pegasse o meu avô no colo porque ele depois daquele ataque não conseguia andar. E eu sentasse na minha Moto 4 que eu quis ir passear com o meu avô. À volta do restaurante, do sonho dele. Para ver se ele despertava alguma coisa a ver aquele sonho que ele tinha conseguido. Lembro-me que parei a moto de frente para o restaurante e pus o braço por cima dos ombros do meu avô a conversar com ele. E qual não é o meu espanto? Quando eu percebi que o meu avô estava a tentar levantar o braço esquerdo, que era o lado do corpo que ele não mexia. O meu avô demorou uma eternidade a levantar o braço até esta altura. E eu percebi que ele me estava a tentar abraçar. E quando realmente o meu avô me conseguiu abraçar, eu senti amor. E senti-me um egoísta tão grande. Como é que eu alguma vez podia pensar em desistir da minha vida? Como? Se eu tinha as ferramentas todas para o meu sucesso à distância do meu braço. Como é que eu alguma vez podia pensar em desistir da minha vida se quando eu nasci o que é que aquele homem fez? Contra tudo e contra todos. Quantas vezes ele me apanhou das quedas daquela tábua? Como é que eu podia pensar em desistir da minha vida se a minha mãe, uma menina com 16 anos, leva o maior burro no estômago, consegue respirar de novo, ganhar fogo, ainda tem a coragem de dizer que podia ser pior? Que hipócrita que eu estava a ser, que egoísta. Eu só tinha que dar ao meu avô aquilo que ele me deu o resto da vida inteira. Amor. E vocês não imaginam o quanto eu amei o meu avô ainda mais. Todos os dias passei com ele naquela Moto 4.
Dei por mim meses mais tarde a ir à terapia com o meu avô, a segurar a mão dele que tremia e a ensiná-lo a escrever de novo. E eu pensava que era eu que estava a trazer o meu avô de volta do fundo do poço. E não. Foi o meu avô inconscientemente que me trouxe de volta ao meu caminho a mim e me mostrou que o amor vence todas as barreiras e nós tratamos tão mal esse sentimento. Quantas vezes o teu dia-a-dia na escola te corre mal e tu descarregas as tuas frustrações atrás da porta da tua casa? Mas uma coisa vos garanto, quando a vida vos passar aquela rasteira difícil, porque vos vai passar muitas, pode ser atrás da porta da tua casa que tu ganhas forças para te levantar centímetro por centímetro. No abraço dos teus pais, dos teus irmãos, dos teus amigos, dos teus professores. E nós tratamos tão mal esse sentimento que pode ser revelado de tantas formas e é tão fácil de dar e ainda mais de receber. Que hipócrita que eu estava a ser. E depois naquela altura também tive a sorte, porque essa também é precisa na nossa vida. Tive a sorte de ter uma namorada. Não, tive duas. Tive três, aquelas gêmeas, mas foram só problemas, não me apetece falar sobre ela. Eu percebi de uma forma muito honesta que não são precisos mãos para abraçar um coração. São preciso pessoas especiais que te olhem nos olhos e vejam o teu verdadeiro valor, porque é aqui que tu estás. É aqui que está a tua essência, nos teus olhos, na tua alma. A minha avó, quero-vos falar da minha avó. A minha avó tinha um sonho tremendo. A minha avó tinha um sonho que alguém da família tinha que entrar para a faculdade. Calhou-me a mim. Eu não queria, confesso-vos que eu não queria, porque eu não vos contei. Eu com 6 anos pisei pela primeira vez o palco. Com 6 anos tive a minha primeira experiência como ator. A minha primeira peça de teatro. Correu tão mal, foi um fiasco tão grande que eu podia ter desistido logo daquele sonho. Foi no Natal, eu ainda não levava próteses para a escola, e a minha professora olhou para mim e disse: és tu. Vestiu-me uma fralda, pôs-me nas palhas deitado e fiz Menino Jesus. E não há pior coisa, pessoal, que é estar 1 hora numa peça de teatro sem falas, sem diálogos. Para um ator é a pior coisa. Eu podia ter desistido logo daquele sonho, mas eu olhei para o lado e vi o meu amigo Rui a fazer de burro. Umas orelhas de cartão com uma cara que vocês não imaginam. E eu pensei: não, olha aqui, podia ser pior. Existi naquele sonho, no ano a seguir fiz São José, já falei 2 ou 3 vezes, mas eu tinha a noção que o mundo da representação é, ainda hoje, um mundo muito preconceituoso, onde muitas vezes prevalece o aspecto exterior e o talento é muito posto de lado. Então eu tinha medo do grande não da vida. Fiz a vontade à minha avó. Entrei para jornalismo, para a Faculdade de Letras em Coimbra, e lembro-me do meu primeiro dia de praxe. Os doutores mandaram-nos andar em fila e de repente aparecem as escadas monumentais em Coimbra. Para quem não conhece, são umas escadas que têm 2 ou 3 graus. 157, acho eu. E um doutor que estava no cimo das escadas disse: agora deixam estas escadas à minha frente. E eu não consigo descer escadas que não tenham uma parede para me apoiar a um corrimão. Então não tive outro remédio senão engolir o meu orgulho e pedir-lhe ajuda. E percebi que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de caráter. E nós muitas vezes não evoluímos na vida porque a nossa evolução está à mercê de um pequeno pedido de ajuda. Nós pensamos que é só para os fracos e temos vergonha de o fazer. Pedir ajuda é um sinal de coragem, não é um sinal que tu estás a desistir. É um sinal que tu queres continuar a lutar por aquilo que queres. Lembro-me que cheguei ao pé daquele doutor e disse: olha, eu deixo. Tens é que me levar às costas, tipo mochila, como os meus amigos da minha terra me levam. Ele podia ter dito que não, mas virou as costas e disse: anda, monta. Cruzámos com outro doutor a meio das escadas que disse: ai, que calor é que devia levar. E ele mandou dar uma volta. Meninos, confesso-vos que o meu primeiro ano de faculdade foi mais vivido de noite que de dia. Foi tão vivido de noite que eu tive uma vergonha tão grande quando eu descobri a minha mãe e a minha tia escondidas atrás de um poste de uma discoteca que se chamava Via Latina. A minha mãe e a minha tia com medo que eu fosse vítima de preconceito a sair à noite. Eu quase que chamei a segurança e disse: olha, desculpe, estão ali as minhas primas. Não ia dizer que era a minha mãe que andava atrás de mim numa discoteca, a espiar, pode expulsá-las, faz favor. Todos os dias eu tinha que andar com um ovo, com 2 olhos pintados e uma boca que eu tinha que levar para as praxes. E houve um dia que eu parti o ovo em casa e eu: isto é fácil, cheguei ao frigorífico, pintei 2 olhos e uma boca no ovo. Esqueci-me que a comissão do meu curso tinha um código de barras no meu ovo. Então condenaram-me a tribunal de praxe em 2000, 2001. Eles ainda hoje dizem que eu não cumpri a minha sentença. Eu gostava de vos pedir a vossa. Eu, na minha opinião, cumpri perfeitamente. A minha sentença foi ficar acorrentado a um poste na Praça da República durante 2 horas. Cometeram foi um erro tremendo quando me acorrentaram a minha perna direita. Quando chegaram estavam minhas próteses sozinhas no poste e eu na esplanada ao lado do Cartola de calções a beber uma cerveja.
Ai, não cumpriste, cumpri, está limitada. Faz parte de mim, se quiseres eu vou já lá para dentro. Não era aquilo que eu queria, pessoal. Não era aquele sonho que eu queria. Todos os dias no meu quarto, eu abria a gaveta do quarto do meu pai. Experimentava a chave no sonho dele. E houve um dia que se abriu uma porta. Não a de jogar futebol, obviamente, mas a de ensinar a jogar futebol. Podia respirar o mesmo ar que o meu pai respirou. Pisar o mesmo palco. Entrar no sonho dele pela porta das traseiras, mas entrar. Desisti do curso de jornalismo, mas tenho a noção que foi um erro. Eu fui tirar o curso de treinador de futebol 11. E quando chegou à altura de eu pedir estágio, eu pensei logo em grande, quero estagiar para o Benfica, Porto ou Sporting. O Porto não aceitou o meu estágio, aceitou que eu desse uma pequena palestra na academia deles. O Sporting também não aceitou o meu estágio, aceitou que eu desse uma palestra na academia do Sporting. Ainda bem que não foi há 6 ou 7 anos. O Benfica aceitou o meu estágio, e eu, fantástico. Uma semana antes de eu estagiar para o Benfica, não sei se foi por obra e graça, foi por obra e graça de Jesus, rejeitou o meu estágio. Ainda bem. Eu não vos contei, mas vocês logo à noite, se tiverem curiosidade, vão ao YouTube e ponham Sport TV, Report TV, o melhor jogador do mundo. Vai aparecer o Cristiano Ronaldo, claro, o Messi e eu. É verdade, em 2007 a Sport TV fez uma reportagem sobre mim, a jogar à bola sem pernas, que se chamava o melhor jogador do mundo. E o diretor da Sport TV na altura, que era meu amigo, disse-me: olha Paulo, tu queres pensar em grande? Eu quero. Queres ser ambicioso? Eu, claro que sim. Eu sei que tu és fã do José Mourinho, estava no Real Madrid na altura, e eu sou. Eu tenho o e-mail dele, mas não te vou dar, senão chateias o homem todos os dias. Mas escreves um e-mail para mim a pedir estágio, eu faço-te esse favor, eu reencaminho. Pode ser que ele te responda, vamos arriscar. 3 dias depois recebo um e-mail na minha caixa de correio. Não do diretor da Sport TV, do próprio José Mourinho, com uma frase que dizia: vem, eu pago-te a viagem. E os bilhetes em anexo. E eu ia, anestesiado, dormente, eu não sabia para onde é que ia, e de repente num daqueles corredores abre-se uma porta e aparece-me aquela figura imponente do Mistério José Mourinho, estica-me o braço para me cumprimentar, eu estiquei o meu assim. E ele: estás com frio, pai? Eu não estou nervoso. Então manda-me entrar no escritório dele e a nossa primeira conversa foi literalmente esta: Paulo, bem-vindo, fala-me um bocadinho de ti. E eu: mister, olha, eu nasci assim deficiente. E ele: cala-me, pai. Deficientes às vezes são aqueles 26 que eu tenho dentro do balneário. Tenho tudo e queixou-se de tudo. E eu comecei a trocar ideias, a ganhar confiança com ele. E disse: sabe, mister, eu gostava de tirar a carta, ter o meu próprio carro, mas para mim é impossível. Ele olha para mim e faz-me aquele tipo característico dele: impossível. E calou-se e continua a escrever no computador, e quando ele se cala é mau sinal. E de repente aparece-me com umas folhas na mão, isto foi numa sexta-feira, e ele disse: olha Paulo, quando estávamos a conversar eu estava a comprar os bilhetes da viagem de regresso do meu assessor, e comprei a tua viagem também, tu vais-te embora para Portugal com ele, se faz favor. Está-me a recusar o meu estágio? E ele: claro. Aceito o teu estágio no dia que tu chegares no teu carro. De outra forma não vens para aqui, és um falhado. E eu percebi que aquilo tinha sido um pedido de ajuda disfarçado. Porque eu tinha muito medo de ir no meu pequenino carro para Madrid. Lembro-me que fui tirar a carta, demorei 10 meses na teoria a tirar a carta. Também se me dissessem que ia alguém sem mãos agarrar um volante, eu dizia: vocês são malucos, eu vou lá matar toda a gente. E na prática, demorei 1 mês e meio. E mais uma vez percebi que as pessoas não estavam habituadas a ver alguém diferente fazer algo tão normal como conduzir. Nomeadamente as autoridades. Lembram-se que eu vos disse que não era exemplo para ninguém no início? O meu primeiro carro, quando eu comprei, não apitava quando não se trazia cinto. E eu naquele dia não trazia. Chovia torrencialmente, e eu estou parado para virar à esquerda, e a brigada de trânsito, a GNR, veio de frente e percebeu bem que eu não tinha cinto. Então pararam, em sentido contrário, mas janela com o meu carro. Não abriram a janela para não se molharem, eu também não abri a minha. E agora lanço-vos um desafio. Vocês olham para mim e percebem que é impossível eu ter uma conversa de língua gestual. Porque não tenho dedos, não é? Não, é difícil só. Eu tive uma conversa de língua gestual com o comandante e nós percebemos perfeitamente. Ele parou ao meu lado e fez-me assim. E eu. E eu tinha que usar cinto, claro que tinha que usar cinto. Vocês se calhar são muito pequeninos, mas os mais velhos sabem. Vocês alguma vez viram o filme Os Três Duques? Eles têm um carro de cor laranja, eles não abrem a porta do carro, saltam pela janela. Eu faço igual, quando vou para a praia, salto pela janela diretamente para as costas dos meus amigos. Um dia estou a chegar à praia, salto para as costas de um amigo meu e um agente da PSP. Ei! Esse carro é seu? Eu: é. Como é que você conduz o carro?
Meninos e meninas, aquilo saiu inconscientemente, eu nem pensei naquilo que disse. Eu tenho o acelerador e o travão no volante. E disse ao Sr. Agente, o de cima é o acelerador, o de baixo é o travão. Normalmente eu acelero com as orelhas e travo com o nariz. E ele, não, e pronto, vou ser detido. Disse-me uma frase que eu guardo comigo até hoje. Olhou para mim e disse-me, está tudo na nossa mente, não está, Paulo? Eu está. Porque realmente nem eu acreditava. E arranquei orgulhoso no meu pequenino Seat Ibiza para Madrid. E quando estacionei o carro no parque de estacionamento, tinha o Mr. Mourinho e o Rui Faria, o adjunto dele, na altura, à minha espera. Fizeram uma visita guiada ao meu carro. E de repente o Mourinho agarrou-me num braço com força, olhou para mim, olhos nos olhos, e disse-me a única coisa que eu gostava que vocês levassem desta nossa conversa. Olhou para mim, olhos nos olhos, e disse-me: o pior inimigo de ti próprio podes ser tu, Paulo. E o teu maior aliado também. Porque és tu que constróis as tuas barreiras e crias as tuas limitações. E só tu é que consegues deitar abaixo essas barreiras e superares os teus obstáculos. E eu pensei, não, ele tem razão. Não há fórmulas mágicas para o sucesso nem truques. Há crença, resiliência, capacidade. Perceber que temos que falhar muitas vezes para vencermos. Durante uma semana aquele homem não me deixou chegar ao pé dos jogadores. Eu não percebia porquê. Eu queria andar na relva com eles. E houve um dia, eu nunca tinha falado na reportagem da Sport TV. Houve um dia que ele chamou a equipa técnica, chamou-me a mim também. E eu entro num anfiteatro e estão aqueles craques todos e eu, meu Deus. Ele deu a tática aos jogadores, disse aquilo que eles tinham que fazer e no final disse-lhes: eu agora gostava que vocês perdessem 1 minuto das vossas vidas e amassem metade do futebol do que o Paulo ama. E passou um cheiro da minha reportagem da Sport TV sem som, que acaba comigo a marcar um gol de chapéu ao guarda-redes, que o Cristiano Ronaldo levantou-se e disse: agora me dá golo, e eu até não marcavas, pá. Não disse. Não, mas disse-lhe que ele a mim não me fazia cuecas, isso disse. No fim o Mourinho manda-me levantar e disse-me: são teus. E eu fui deles, e eles meus. Mourinho proibiu-me de entrar no balneário dos treinadores. Obrigava-me todos os dias a vestir-me ao lado daqueles craques. A viver o mesmo sonho do meu pai. A respirar o mesmo ar. E eles faziam uma vida no inferno. O Pepe e o Marcelo um dia esconderam umas minhas próteses, andei 2 horas à procura delas. Estavam sentadas ao volante num dos carros de golfe, tinham 17. Em 28 dias de estágio, houve um jogador que nunca falou para mim. O Iker Casillas. E eu dei por mim a julgá-lo. Quando o mais correto era perguntar-lhe o porquê, porque é que ele não falava para mim, porque é que ele não olhava para mim. Não, este gajo não presta, não fala, não é como os outros. No meu último dia de estágio, engoli o meu orgulho, ele ainda era o primeiro capitão. Chamei-o e disse: olha, Iker, eu escrevi uma carta que eu gostava que tu pusesses nos balneários para vocês não se esquecerem de mim. E ele: Paulo, espera aqui que eu venho já. Eu, afinal, ele fala. E ele aparece-me com umas luvas brancas na mão, de guarda-redes usadas, e disse-me: olha, Paulo, estas são as minhas luvas que levantaram a última Copa do Mundo pela seleção espanhola. Eu, como capitão, fui o primeiro a levantar o troféu. Eu fui pesquisar e percebi que se tu venderes as minhas luvas, elas valem um bom dinheiro. E eu quero que tu as vendas. Quero que compres umas próteses melhores para ti. Porque eu via as dores que essas próteses te provocavam, as marcas negras nas tuas virilhas, e mesmo assim tu sorrias ao meu lado. E eu perguntei-lhe, fiz-lhe a pergunta que devia ter feito desde o primeiro dia: porquê é que nunca olhavas para mim? Porquê é que não falavas para mim? E ele disse-me: porque eu sou um egoísta, Paulo. Porque eu pensava que eu era o rei dentro deste estádio. Porque eu pensava que quando acabasse o meu mundo futebolístico, ia ser o meu fim. E cada vez que eu te via andar de gatas no chão, todo molhado da relva, mas feliz, eu pensava: não, eu não sou o rei dentro deste estádio. Sou o rei atrás da porta da minha casa, porque um dia tudo isto acaba e atrás da minha porta continuo ao abraço dos meus filhos, o sorriso da minha mãe, o abraço da minha esposa. É lá que eu vou ser o rei. Vim para Portugal totalmente enriquecido nas palavras daquele homem que eu tinha julgado desde o primeiro dia. Orgulhoso de mim mesmo, convidei o meu pai para jantar. O jantar pagou o meu pai, porque eu fui estagiário, não fui ganhar dinheiro. E eu trazia uma camisola autografada por todos os jogadores do Real Madrid com uma t-shirt e disse-lhe: viste, pai, que eu consegui entrar no teu sonho. E o meu pai olhou para mim e disse: não era preciso. E tirou uma fotografia antiga do bolso e mostrou-me.
O meu pai não é uma pessoa que fala muito, não expressa muitos sentimentos. E naquele dia limitou-se a tirar a fotografia e a mostrar-me aquela imagem. Qual não é o meu espanto quando eu olho para a fotografia e vi que era eu ao colo do meu pai, ao lado da incubadora. E eu perguntei-lhe, mas pai, tu afinal conseguiste subir as escadas? Eu pensava que não. Foi a primeira vez e única que eu vi o meu pai chorar. Quando o meu pai me disse, consegui. Vou arrepender-me a minha vida inteira do tempo que eu demorei a subir aquelas escadas, Paulo. Porque quando eu realmente tive coragem de as subir, quando eu realmente abri a porta e consegui pedir à enfermeira que te tirasse a incubadora e que pusesse ao meu colo, eu amei-te como nunca achei que fosse possível amar alguém. Foste o amor da minha vida no segundo que te tive nos braços e vou arrepender-me a minha vida inteira do tempo que eu demorei a chegar ao pé de ti. Desculpa. Eu sei que esse tempo que o meu pai demorou a subir as escadas foi o tempo que ele demorou a dar a volta àquele obstáculo impossível de derrubar, que era eu ser jogador de futebol como ele. Estava encontrado lugar no sonho do meu pai. Naquela altura recebi a maior notícia da minha vida e que me provocou mais medo. Que ia ser pai do meu primeiro filho, do Gustavo. Dei por mim sentado no sofá que fica no canto da maternidade. Sabem aquele sofá onde fica o pai? A desejar ter a máquina de viajar no tempo que eu vos contei no início. Lembram-se? Foi no dia 19 de março, no dia do nascimento do meu primeiro filho, que me apeteceu que algum cientista louco inventasse de repente uma máquina que me pudesse levar ao passado. Porque eu queria voltar ao dia do meu nascimento. Olhar para a minha mãe e pedir-lhe ajuda. E dizer-lhe, agora sou eu, mãe. E se eu levar um murro no estômago como tu levaste, como é que eu respiro de novo? E se me destruírem os sonhos em segundos, como é que eu me reergo e me levanto do chão? Vocês não imaginam o medo que eu tive. Mas o meu medo não era que Gustavo nascesse sem dentes. Não, isso são pormenores. O meu medo era muito maior. Eu se estiver em pé em cima das minhas próteses e se tu me deres um empurrão, eu caio. Eu tinha muito medo de nunca conseguir pegar o meu filho no colo. Tinha muito medo de cair com ele, de o deixar cair, porque eu queria sentir aquilo que o meu pai sentiu. O que era ser o rei. Dei por mim, tipo barata tonta, a assistir ao parto do Gustavo e de repente a enfermeira levou-o para limpar e eu fui atrás dela do alto das minhas próteses para tirar fotografias, claro. E aquela enfermeira percebeu que eu tinha que superar o meu medo naquele segundo. Embrulhou o Gustavo no mesmo cobertor azul no qual eu tinha sido embrulhado quando nasci. Olhou para mim e disse-me, toma, ele é teu. E depois-me o Gustavo no colo à força. E eu garanto-vos, qualquer um de vocês me podia dar o maior empurrão das vossas vidas, que eu nunca o deixaria cair. Foi naquele dia que eu senti aquilo que o meu pai sentiu. O que era ser o rei, o que era ter o maior amor de uma vida. No segundo que tive o meu filho nos braços. Hoje não tenho medo de nenhuma rasteira que a vida me pregue. Porque eu vou cair muitas vezes. Mas sei que tenho o Gustavo e a Matilde ao meu lado a dizer, anda pai, já descansaste um bocadinho, levanta-te. Sabem o que é que me apeteceu fazer? Quando o Gustavo nasceu. Vocês viram o filme do Rei Leão, quando o macaco pegou no Simba para mostrar à selva inteira? Apeteceu-me abrir a porta da maternidade, levantar o Gustavo, a janela, independentemente de ser no quinto andar, levantá-lo bem alto e gritar para toda a gente ouvir. Agora sim, tudo valeu a pena.
possível depende de ti. Obrigado, meninos. Quem tiver perguntas, curiosidades, estejam à vontade. Senão começam a escolher. Seja o que for, não tenham vergonha. Quem que era o seu pai? Não conheces, o meu pai não chegou longe. Jogou no Vitória de Setúbal na primeira divisão, mas já foi há muitos anos. Ah, ok. Quem é que o ensinou a conduzir e a andar de moto nas suas condições? Olha, andar de moto fui eu que aprendi, não tinha nenhuma adaptação na Moto 4. E o acelerador era de patilha. Foi com a prática, fui eu que aprendi a conduzir. Eu tive que tirar a carta num carro adaptado. Percebes? Tem de ser, eu tenho o acelerador e o travão no volante e a caixa automática, mas foi numa escola de condução. Mas a Moto 4 fui eu, fui inventando, punha este braço por cima do punho deste lado, este por baixo, para fazer peso, sabes, contrapeso. São adaptações, tal como com a comer, a escrever, fui eu que arranjei as adaptações todas. Consegue saltar com a prótese? Saltar? Sim. Consigo, mas depois caio. Não, mas sem prontos salto. Sem prontos faço. Olha, agora estou numa experiência de ser bailarino que é um horror. Porque eu nunca fui bailarino na vida e convidaram-me para um projeto que se chama Corpo Clandestino. Epá, é fantástico, só que eles são todos bailarinos profissionais, sabes? Então eu tenho que saltar em cima desta perna, sabes? Não posso saltar aqui senão mês à parte. Tenho que fazer piruetas e aquilo é horrível. Aquilo custa como tudo, porque eu já não tenho 20 anos, sou um bocadinho mais velho. Mas consigo. Eu, sem prontos, eu ganhei um programa de saltos para a água, que era o Splash Celebridades, saltei de 10 metros de altura. Se fosse agora não ia. Mas aí tinha que fazer partes acrobáticas. Com as próteses não, com as próteses é mais difícil, elas são muito pesadas. Quanto tempo foi o processo de reabilitação, o processo de finalmente conseguir ser, digamos, independente a Boa pergunta. Foi difícil, sabes? Olha, eles puseram várias próteses até eu conseguir ter estas de andar. As primeiras próteses vieram quando eu tinha 2 anos e pouco. Eram só para eu ficar em pé. Não tinham pés, assim eram tipo umas bases redondas, só para eu treinar o equilíbrio. O processo demorou em si, desde o início até conseguir andar, uns 4, 5 anos. Porque a parte mais difícil foi as dores. Porque eu, ao estar em pé em cima das próteses, provocava-me dores aqui nas virilhas, sabes? Como se tivesse umas cuecas apertadas, é verdade. E o meu peso em cima das próteses provocava muitas dores. E isso é a principal causa de rejeitarem as próteses. Fizeram um estudo há pouco tempo, eu sou a única pessoa em Portugal com um grau de próteses tão grande a conseguir andar. Porque isto provoca muitas dores. Durante 2 anos, sempre foi para eu calejar o corpo, para superar as dores. E é esses primeiros 2 anos que te fazem rejeitar ou não. Mas até conseguir andar, no mínimo uns 4. Andar aquele passo só. Bem, como é que foi com as suas namoradas? Olha, foi fixe. Foi bom, foi. Foi natural. Claro que a primeira vez que fui para a cama com uma namorada minha, ela tinha algumas dúvidas. Como é que ia ser. Mas olha, eu conto-vos uma história rapidinha, ainda ontem contei essa história. Lembro-me da minha primeira namorada a sério, aquela que nós pensamos que vai ser para casar. E a avó disse assim, filha, tu já viste? Ele nem tem pernas, vais para a cama com ele não tem pernas. E ela disse assim, avó, na cama as pernas não são precisas para nada. Mas sabes, tive pessoas especiais que olharam para mim além da minha condição física, porque isto é só uma fachada. Percebes? Aquilo que valoriza é aquilo que está dentro de ti, o teu caráter, a tua alma, o teu coração, isso é o mais importante. Porque se isto não funcionar aqui atualmente, o resto, por muito perfeito que seja, não vale nada. O que eu queria dizer foi que eu apontei mais ou menos mais 10 frases, acho que estão aqui. Então, no início, eu apontei isto mais ou menos por escala daquilo que você foi dizendo. Podia ser pior, foi a que bateu um bocado mais, né? Vais falhar e dizer que não 10, 20, 30 vezes, mas vai haver uma vez que te vão dizer que sim. Não vale a pena viver os se's da vida. Tudo o que torna fraco torna-te forte.
Gosto de ti como és. O difícil e o impossível são apenas parecidos. Pedir é um sinal de coragem, não de fraqueza. Está tudo na nossa mente. E é que apareceu ali na bocado. O pior inimigo de ti próprio pode ser tu, mas também pode ser o teu maior aliado. E são estas. Como é que te chamas? Diogo Dinho. Diogo. Sabes, Diogo, é por isto que eu não me canso de estar sentado nestas mesas, sabes? Tu ao dizeres que vieste ler um livro e depois acabaste por fechá-lo e sentir que fiz a diferença em ti de alguma forma, é isso que me dá força todos os dias para me levantar de manhã. Obrigado, coração. Mal. Obrigado.